quero ler com você a palavra de Deus, Salmo 139, verso 13. Quero ler até o verso de número 17. Salmo escrito por Davi, um dos salmos mais lindos da Bíblia. Diz a palavra do Senhor: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Verso 16: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram inscritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Verso 17: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Um dos temas mais fascinantes da Bíblia é a missão divina de ser mãe. E não somente na Bíblia, mas também esta missão, de alguma forma, é reconhecida pelo mundo todo. Hoje, de alguma forma, todos nós fomos envolvidos, embalados pelas canções, pelas poesias, pelos poemas, pelas histórias do papel importante que uma mãe tem. Eu, em 92, deixei de ter a minha mãe do meu lado. Ela já está na glória, dorme nos braços de Deus. Mas você que hoje teve o privilégio de ter a sua mãe ao seu lado, mesmo que distante, devido às circunstâncias, mas você pôde pensar nela, trocar alguma palavra, dar um telefonema, agradecendo, louvando a Deus pela vida dela. Eu sei que você reconheceu o papel extraordinário desta missionária que não somente te colocou no mundo, mas ela cumpriu um plano e um propósito de Deus. Amados, quando falamos no papel da mulher como mãe, nós devemos compreender de acordo com a vontade de Deus e o propósito de Deus. Porque nessa história, hoje, nós temos dois pensamentos. Um pensamento completamente secularizado, onde a mulher não passa de uma reprodutora, onde a mulher não passa de uma doadora genética de DNA para aqueles que são considerados seus filhos. Pelo pensamento secularizado, científico, a mulher é um animal qualquer que tem a sua cria, coloca no mundo, e dependendo da cultura pode ter algum compromisso moral, ético, mas tudo reduzido a um pensamento filosófico dominante naquele momento. Ela pode amar, como não amar. Ela pode ter um compromisso, como também não ter nenhum compromisso. E muitos na sociedade estão vivendo esta realidade, onde as crianças têm tanta importância como um animal de estimação. E para muitos, a criança nasce como um adereço a mais na casa, um elemento para compor a família, dependendo, como eu falei, do conceito ético e filosófico daquele pensamento. Este é o pensamento secularizado. Porque se o mundo não crê em Deus, se o mundo não crê que a mulher é a imagem, a semelhança de Deus, e que na verdade todos nós evoluímos de uma célula há bilhões de anos atrás, então nós não temos passado, não temos presente
não temos futuro planejados ou projetados por Deus. Nós somos apenas matéria em evolução. É assim que muita gente pensa. E muitas mulheres estão vivendo esse conceito de vida, um conceito de ter domínio sobre o seu próprio corpo, um conceito de que ela é dona completa do seu destino, e ser mãe é apenas um privilégio da natureza de poder gerar e colocar mais alguém na natureza. É assim que muita gente pensa. Mas o outro lado da história é o conceito bíblico, e é o que nos interessa, é aquilo que nós devemos crer, é aquilo que nós devemos aceitar na nossa vida e pregar e anunciar, para que esta geração seja salva e encontre a verdadeira felicidade em Jesus. Escute uma coisa: quando nós falamos sobre a ótica divina do papel da mulher como mãe, nós estamos falando de uma missão divina, da mais importante revelada na palavra de Deus. Em primeiro lugar, porque nós cremos que o homem e a mulher é a imagem e a semelhança de Deus. O homem foi criado por Deus. Eu sou criatura de Deus, eu creio, como está em Gênesis capítulo 1, verso 26, na origem de todas as coisas, quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas lá no verso de número 27, para não ter dúvida, como você pode acompanhar-me na leitura, o verso de número 27, ele diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Repita comigo: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja que na primeira afirmação diz que Deus criou o homem, mas para não deixar dúvida sobre essa questão de sexo, quem é o mais importante, se é um homem ou se é a mulher, Deus então diz: Deus criou o homem, e depois Deus desdobra, Ele revela que este homem criado, ele é homem e é mulher. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e este homem, espírito que Deus cria, Deus coloca em dois sexos, em duas naturezas, para cumprir o seu propósito, homem e mulher. É a mesma coisa que está escrito em Gênesis capítulo 5, se você ler, por favor, veja o que diz, capítulo 5, verso 1 diz: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Olha o verso 2: homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Deus criou a imagem, a semelhança dele no homem, e este homem, Deus colocou em duas naturezas, homem e mulher. Ao homem, Deus criou com um propósito, mas à mulher, Deus deu o maior de todos os dons, e você vai entender o que eu vou falar. Deus deu à mulher a capacidade de ser com Deus a multiplicação da sua própria natureza. Deus poderia ter inventado na sua sabedoria diversas maneiras dele reproduzir o homem. Deus poderia ter criado, mas Deus disse: eu vou dar à mulher o dom e a capacidade de pegar a minha natureza e a minha semelhança, e junto comigo, através do seu útero, do seu corpo físico, eu vou dar para ela o dom dela multiplicar a minha natureza na vida de todos os outros seres humanos subsequentes. E Deus diz assim:
crescei e multiplicai-vos. A partir do momento em que Eva fica grávida, ela não está grávida de um animal. A partir do momento em que Eva está grávida de Caim, de Abel, de Sete, ela não está grávida de mais uma pessoa que vai nascer e colocar no mundo. Eva está gerando um ser que é a imagem e a semelhança de Deus. Escute uma coisa: cada criança gerada, cada criança que é produzida no útero de uma mulher, está sendo construída ao mesmo tempo pela mulher que gera, pela mulher que está gerando o corpo físico, mas pelo Deus eterno e poderoso, que está concretizando todos os seus sonhos, todos os seus projetos na vida desta criança. É por isso que o salmista Davi, ele ora, ele diz: pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Quem é que tece Davi? Quem é que constrói Davi? Repita, irmãos, quem constrói Davi? Deus. Aonde? No útero da mãe de Davi. Em 1968, dia 29 de maio de 1968, eu nasci. No mundo natural, no mundo físico, na ótica de todo mundo que pôde assistir o meu nascimento, principalmente meu pai, minha mãe e os que estavam da família, assistiram o nascimento de um bebê chamado e batizado de Enaldo. Eles não sabiam, não conheciam, não tinham nenhuma perspectiva, não sabiam o que iria acontecer 42 anos depois, porque dia 29 de maio agora eu faço 42 anos. Mas na perspectiva divina, do útero da minha mãe Joana, não estava nascendo apenas um Enaldo, estava nascendo um ser que é a imagem e a semelhança de Deus. Está nascendo um projeto de Deus, está nascendo um sonho de Deus, planejado desde a eternidade. A responsabilidade da minha mãe foi de receber o privilégio de me conceber e concretizar nesta vida todo sonho que já estava no coração de Deus. E quando ela teve o desejo de casar e relacionar-se com meu pai, na verdade esse desejo, o sonho de ser mãe, estava sendo alimentado pelo Espírito de Deus, para que ela pudesse concretizar os sonhos de Deus na minha vida, aqui nesta terra. E Davi diz: Pai, tu me formastes, tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Verso 14: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Deus acompanhando a geração da criança, cuidando de cada ossinho, de cada nervo, de cada célula de sangue, de cada célula nervosa, óssea. Os teus olhos me viram substância ainda informe, aquela substância que ainda não sai no ultrassom, que ainda o médico não pode perceber com 1 minuto de vida, segundos de vida, na fecundação do espermatozoide, ao fecundar o óvulo, a mãe nem sabe que está grávida. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 3, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Quem está entendendo o que eu estou falando, levante as suas mãos. No verso 16, o salmista diz: os teus olhos me viram,
e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Repita comigo: cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda estava escrito e determinado. A vida do bebê já estava escrita e determinada, a vida do teu filho escrita e determinada. O que é que eu quero declarar, mamãe? É que você tem o dom e a capacidade de trabalhar juntamente com Deus no maior de todos os projetos de Deus, que é a constituição da natureza humana. A gravidez não é apenas um processo biológico. A criação é um projeto de Deus. É o sonho de Deus que se concretiza dentro da barriga da mulher. Você empresta o teu útero para Deus fazer a cada escultura de Deus, projetada antes da eternidade. Você faz parte da obra da criação de Deus. O sonho de ser mãe é o sonho para a mulher, segundo a ótica de Deus, é o maior de todos os sonhos. Quando você lê Gênesis capítulo 3, verso de número 20, olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Ele diz: você será chamada Eva, porque você vai ser mãe de todos os seres humanos. Você será chamada Eva, porque você vai dar luz aos projetos de Deus. Tudo que Deus projetou na eternidade vai passar por você, Eva. Agora escute uma coisa, as mães que estão aqui, os homens que estão aqui. Satanás, ele trabalhou contra este plano. Ele não ficou satisfeito. Nós já conhecemos, eu não vou entrar em detalhes. É só você dar uma olhada na história da mulher em todas as culturas e nações. É incrível. Parece um absurdo, mas sem nenhuma distinção de cultura ou raça. Não existe uma isenta. Todas as culturas maltratam as mulheres, têm preconceito contra as mulheres, violentam as mulheres, desrespeitam as mulheres, não reconhecem o valor das mulheres e das mães. Pastor, por que isso aconteceu? Porque Satanás sabia qual era o projeto de Deus. E em Gênesis capítulo 3, Deus avisa o homem, Deus esclarece que eles deveriam permanecer fiéis. Eu não vou entrar em detalhes da história, mas eu vou direto ao ponto. O homem peca, o homem cai, o homem desobedece a Deus, não passa no teste da fidelidade em não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem come juntamente com Eva, e vem o desabamento de todo o projeto original de Deus, da mulher participar de uma forma fiel, de uma forma pura, santa, de ser a criadora junto com Deus de todos os elementos humanos que viessem no futuro. O homem peca, é destituído da graça de Deus. Romanos 3, verso 12 diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a sentença da mulher é a maior de todas, pesada. Verso de número 16: e a mulher disse: multiplicarei sobremodos os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará luz a filhos, o teu desejo será para teu marido, e ele te governará. Esse texto é após a queda.
Esse texto é depois que o homem peca. Esse texto é depois que o homem sai do projeto original de Deus. O homem recebe a imagem e a semelhança de Deus, homem, mulher. O projeto de Deus é que deveria haver harmonia, respeito, valorização. O homem reconhecesse a sua esposa como a geradora da natureza e semelhança de Deus. Mas o pecado traz confusão em tudo isso. E aqui nesse texto, a maldição impera, tanto no homem como na mulher. Eu vou ler novamente o texto a vocês. Primeira consequência: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. A geração, que deveria ser algo maravilhoso para a mulher, se transforma num sofrimento. E este sofrimento não é apenas no aspecto físico da gravidez, da dor do parto, mas esse sofrimento pode ser sofrimento da rejeição do marido, sofrimento da incompreensão, sofrimento de ser abandonada, de ser uma mãe solteira, de não ser reconhecida. E o texto diz: em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O sonho da mulher, o desejo da mulher, como maldição, passaria a ser um domínio, uma obrigação com relação ao homem. No projeto original de Deus, eles seriam coadjutores, amigos, companheiros, complementos. E aí você conhece a história toda em todas as nações. Por que isso aconteceu? Por causa do pecado. Qual é o projeto original de Deus na redenção? Deus, ele traz o resgate, quando ele afirma no capítulo 3, no mesmo capítulo, verso de número 15, Deus fala para Satanás, que é o causador de toda esta mazela: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. Ali no Éden, Jesus dá a promessa para Eva, dá a promessa para Adão, e Deus diz: eu trarei a minha semente, através de que a mulher vai gerar, que será a minha imagem e a minha semelhança, e ele virá e esmagará a cabeça de Satanás. Amados, toda a promessa de Deus na Bíblia vem na expectativa do Messias que vai nascer. E é por isso que Isaías profetizou dizendo: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. E depois o profeta anuncia dizendo: e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quando você lê no Antigo Testamento, você vai ver que Satanás, ele massacra a mulher, tenta destruir, não só no aspecto físico, mas no aspecto moral, no aspecto de destruição de um padrão divino, para que nenhuma mulher fosse capaz de conceber e seu veículo pela qual o seu filho haveria de nascer. Mas quando você lê Lucas capítulo 1, capítulo 2, você olha na Bíblia e Deus então procura uma mulher, esta mulher chamada Maria, e quando Deus anuncia para Maria, Deus diz: Maria, você foi escolhida para gerar o Filho de Deus, o poder do Altíssimo te cobrirá, a unção de Deus irá sobre ti, e você vai gerar o Filho de Deus, que vai salvar o mundo dos seus pecados. Quando Jesus nasce em Maria, quando Jesus humaniza-se, torna-se carne, segundo Filipenses capítulo 2, verso 6,
que diz que ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Quando Jesus nasce, ele está declarando a vitória não só para Maria, mas Jesus está declarando a vitória para todas as mulheres. Jesus está trazendo a redenção de restaurar as coisas originais que foram perdidas através do pecado. E através de Jesus, Deus está devolvendo a dignidade, Deus está devolvendo o poder da mulher ser resgatada novamente por Deus. E a mulher entender que é importante para o Senhor Jesus Cristo. Jesus nasceu. E é interessante como as mulheres participam ativamente do ministério de Jesus, o auxiliam, estão presentes em todo o seu ministério, em toda a sua vida. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo, que através da graça de Deus, não existe mulher, não existe homem, não existe servo, não existe preso, não existe livre, não existe escravo, porque diante de Deus, nós somos chamados em Jesus Cristo, o Filho da mulher, nascido na plenitude dos tempos, para sermos novamente a imagem e a semelhança de Deus, a semelhança de Jesus. As mulheres que hoje estão aqui, todas as mamães que estão aqui, resgatadas e libertadas por Jesus, hoje têm o privilégio de conhecerem que você é natureza, imagem e semelhança de Deus. Você tem a alegria de entender que você gera não somente uma matéria de carne, ossos, nervos e sangue, mas você tem o privilégio de entender que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para trazer de volta a minha salvação, como a salvação de toda a humanidade. E você, mamãe, quando gera uma criança, ou você já gerou a criança, ou você que ainda pretende ter um filho, você vai gerar com a expectativa de que aquela criança tenha salvação pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as mamães que já entregaram a vida a Jesus e que têm uma consciência do valor, do seu valor para Deus, sabem que em cada criança gerada tem a perspectiva do sonho e o projeto de Deus para a vida desta criança. Talvez muitas crianças que nasceram, e você seja uma delas, que nasceu e não conheceu seu pai. Você que nasceu e foi abandonado pela sua mãe, não teve o amor e o carinho que você gostaria de ter. Mas eu quero profetizar para você nesta noite, que o teu projeto, que você tem hoje, não foi um projeto pessoal, que você não nasceu como fruto apenas da cabeça do seu pai ou da sua mãe. Você está aqui porque Deus já tinha projetado o teu nascimento. Você está aqui porque Deus te conheceu na eternidade. E Deus está aqui na tua vida, no teu coração, para declarar que ainda que a tua mãe tenha falhado, e ainda que o pecado não tenha permitido que você nasça como no projeto original de Deus, mas Deus está declarando que você é amado por Ele. Ele tem um plano e um projeto para a tua vida. Nós hoje temos uma geração de pessoas que estão sofrendo, porque em consequência do pecado, nós não temos um projeto original de uma maternidade como Deus projetou. Nós temos gerações com doenças psicossomáticas, gerações deprimidas, gerações com crise de identidade. Ontem à noite eu estava conversando com uma família às 3 horas da manhã,
com a mãe, com as filhas, e elas choravam, porque apesar de toda a luta da mãe, mas a família completamente sacudida por diversas incompreensões, por falta de apoio do pai, ausência do pai dentro de casa, amargura na vida daquelas crianças, daquelas meninas. Talvez passe a mesma coisa pelo teu coração. Já começa porque nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós. Por mais que você ame a criança que você tem no braço, por mais que você a beije, por mais que você passe o melhor talco, compre a melhor fralda descartável, leve aos melhores médicos, pediatras, mas Salmo 51, verso 4 diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Hoje, a melhor que seja a mãe, já dá a você, filho, a herança de que esta mãe é imperfeita e pecadora como você. Mas o mesmo Davi, que no Salmo 51, ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe, é o mesmo Davi, no Salmo 86 e no verso 16, se você ler, ele diz assim: Senhor, ouve a minha oração, porque eu te sirvo como serviu também a minha mãe. Eu oro a ti como minha mãe orou a ti. Davi está falando da sua história de vida. A sua mãe o concebe em pecado, mas ele tem o privilégio, através da vida da sua mãe, a sua mãe educá-lo, falar de Deus para ele, da salvação, e Davi se torna o herói, o homem de Deus na Bíblia, o pastor, o pregador, o profeta, o poeta de Deus. Mas a gente sabe que em muitos lares, em muitas famílias, as mães, por não conhecerem a Deus, por não terem fé no seu coração, não terem amor de Deus, por estarem envolvidas por valores materiais, estão abandonando seus filhos, esquecendo eles na lata de lixo, desistindo dos sonhos de gerar esta criança, desistindo de lutar pelos seus filhos. Mas a palavra que eu deixo para as mães aqui nesta noite, ou para você que quer ser mãe, é declarar que você não é dona do seu corpo, você não tem direito de abortar. A criança que está gerada ou vai ser gerada dentro do teu útero, ela é natureza e a imagem de Deus. Ela é um projeto conjunto de Deus na eternidade, que está se realizando dentro da tua vida, e você está participando desta criação com Deus. O teu papel na história como mãe é dizer: Senhor, me usa como Maria, me usa como Ana, me usa como Sara, me usa como tantas mulheres da Bíblia. Senhor, eu quero ser uma mãe, que através de mim nasça homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Mas a palavra que eu quero deixar para as mães aqui nesta noite, e eu quero orar por elas, é que Deus tem um plano de redenção, não só para as mães, mas para todos os homens. Lembra de Raabe, a prostituta, vida toda errada? Raabe é resgatada em Jericó, Raabe se casa, e de Raabe nasce filhos, e a geração de Raabe passa por Ruth, e a geração de Raabe, que também Ruth é uma moabita, passa por Davi. Davi é descendente de Raabe, a prostituta. Você quer ver isso? Veja na genealogia de Jesus. Talvez você seja uma mãe que está aqui dizendo: pastor, para mim não tem mais esperança, eu errei, eu sou mãe solteira, não tenho marido, para mim não tem mais história. Deus conserta a tua vida. A palavra que eu quero trazer para você, mamãe, é que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus veio para resgatar você, mamãe, você, papai, toda a família. Você se lembra de Betseba? Leia 2 Samuel capítulo 12. Betseba adulterou com Davi, um caso de adultério digno de apedrejamento. A Bíblia diz que daquele adultério nasceu uma criança, a criança morreu, Davi casou-se com ela.
Davi permanece com Betseba. Na nossa cabeça não dá para entender essas coisas, porque nós somos justiça, a gente quer matar, não dar oportunidade. Se eu fosse Deus naquela época, talvez eu agisse como você está pensando. Mas sabe quem vai ser o sucessor de Davi? 2 Samuel capítulo 13. Logo em seguida, Betseba tem um outro filho com Davi. Sabe como é chamado esse menino? Salomão. O mesmo profeta que denuncia Davi de pecado e adultério, é o mesmo profeta Samuel que pega na mão Salomão e diz: Deus está apaixonado por Salomão, e Deus vai transformar Salomão no herdeiro do trono de Israel. Deus tem um compromisso com as mães, Deus tem um compromisso com você. Eu quero declarar às mães que estão aqui: o diabo quer destruir a tua vida, o diabo quer destruir a tua dignidade. O diabo não quer que você entenda que você é na imagem e semelhança de Deus. O diabo quer que você tenha uma autoestima lá embaixo, inferior, pensando que você não é nada. Mas eu quero profetizar que Deus te levantou, mulher. Você é especial para Deus. Você tem a imagem e a semelhança de Deus. Não aceita o diabo te pisar, te humilhar, te anular. Não aceita. Porque Deus te constituiu com um projeto e um propósito, e Ele vai cumprir todos os sonhos e todos os projetos na tua vida. Sabe por que o diabo tem raiva de você, mulher? Porque você é a imagem e a natureza de Deus. Eu queria que você, que está do lado de uma mãe que está aqui hoje, quantas mães nós temos aqui hoje? Levante as mãos. Quantas mães? Levante a mão. Levante a mão. Olha só, eu queria que você, marido, ou você, filho, ou você, irmão, que está do lado desta mulher que levantou a mão, olhe para ela, vire-se para ela. E eu queria que você desse um aplauso bem forte para ela. Um aplauso bem forte para ela. Eu queria que você olhasse para esta mulher. Se for a tua esposa, é melhor que você pode dar um abraço nela. Ou alguém que você conhece, dê um abraço nela. Diga: você é a geradora dos projetos de Deus aqui nesta terra. Você é a responsável por gerar 2 filhos lindos e maravilhosos. Eu vou passar, se Jesus não voltar, eu vou passar. Mas só para enfrentar o diabo e o capeta, Deus já usou minha mulher para deixar 2 no meu lugar, para ser usados por Deus. Irmão, sabe o que eu acho extraordinário da questão da maternidade? Ela extrapola o elemento biológico. Extrapola o elemento biológico. E a natureza da maternidade da mulher não requer que ela tenha um filho biológico para ser mãe. Não requer. Porque Deus deu à mulher esta capacidade de amar, de reproduzir-se espiritualmente na vida de uma outra pessoa que não é nem filho dela. O homem tem, pastor. A gente pode adotar. Eu posso amar como pai um menino, uma menina, como eu amo, e passar a ser meu filho espiritual. Mas ninguém melhor do que uma mulher para fazer isso. Está aí a irmã Noemi, com a creche das crianças, Cordeirinho de Deus, adotando um monte de criança que não é filho dela. Quer passar na creche e ver como você pode reproduzir diversos filhos, filhos autênticos, filhos espirituais. É a mesma coisa que Paulo fala em Romanos 16, verso 13. Eu não sei se você já leu esse texto. Paulo diz assim: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que tem sido uma mãe para mim. Paulo era solteiro, ninguém sabe se ele era viúvo ou se era solteiro. E Paulo diz: a mãe de Rufo é a minha mãe. Eu quero mandar um abraço para a mãe de Rufo, que é a minha mãe. Tem muitas mulheres aqui que não puderam gerar filhos, ou por impedimentos genéticos. Mas eu queria declarar a você que você pode gerar muitos filhos espirituais, ganhando esses meninos para Jesus, pregando a palavra de Deus.
orando por eles, chorando por eles. E este compromisso é o compromisso da igreja, de nós salvarmos o maior número de crianças que estão abandonadas. E nesse dia das mães, de nós orarmos e pensarmos, amados, sobre o valor que nós estamos dando para as nossas mães, mas o valor que você, mamãe, está dando a você mesma, com este dom que Deus te deu. Você vai prestar contas diante de Deus pelo dom que você recebeu do Senhor. Como você tem compartilhado a tua fé com os teus filhos? O que os teus filhos têm visto em você? E quando Paulo, ele escreve, eu vou concluir com esse texto, quando ele escreve em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, Paulo está na prisão, ele está se despedindo na sua carta, e ele escreve uma carta para Timóteo, e olha o que ele fala para Timóteo. Ele diz que ele se sentia feliz em saber que Timóteo estava realizando o seu ministério pastoral firme com Jesus. Mas aí ele diz uma palavra no verso número 4 e 5 de 2 Timóteo. Ele diz assim: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Lóide, Eunice, não apenas reproduziram-se geneticamente em Timóteo, mas elas produziram uma fé poderosa em Deus, uma fé sem fingimento, a mesma fé que a mãe de Davi conseguiu passar para ele. A minha pergunta é, amados, que fé nós temos passado para os nossos filhos? Você, mamãe, que fé você tem passado para os seus filhos? Eles amam a Jesus, eles adoram a Deus, eles gostam da palavra de Deus, eles gostam de orar. O que é que você tem passado para os teus filhos? Você está gerando um Timóteo? Ou você está gerando um Herodes? Você está gerando um Paulo? Ou você está gerando um outro ditador? Quem você está gerando dentro de casa? É esta a nossa responsabilidade. E eu não estou falando aqui me isentando do meu papel de marido, de pai. Eu estou me dirigindo às mães, porque hoje é o dia das mães, vai chegar o dia dos pais. E a nossa responsabilidade é diária. Mas a mesma preocupação que você tem com a estética, com teus cosméticos, salão de beleza, é a mesma preocupação que você tem com a tua fé dentro de casa. O que teus filhos veem em você? O exemplo de fé que você tem. Nós estamos orando por um avivamento no Brasil. E eu oro a Deus, se Deus renovasse todas as mães. Se todas as mães fossem como aquela mulher cananeia que chegando perto de Jesus disse: Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada. E os discípulos diziam: vai embora. Ela disse: não saio daqui enquanto a minha filha não for liberta. Deus tem que levantar mães nos lares que enfrentem o diabo, mães que orem, que se prostrem diante de Deus como Ana, mães que clamem ao Senhor pela libertação das suas famílias, mães que creiam em milagres como Sara, que ficou firme na promessa até que o milagre veio na sua casa. E eu quero orar por você, mamãe que está aqui hoje, você, mulher que está aqui. Deus tem um projeto na tua vida. Deus está colocando no meu coração fazer uma oração especial pelas mães. Nós vamos orar por você em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos. Grave esse dia no teu coração. Grave este dia. Antes de orar, eu quero que você faça um pedido para Deus. O meu presente para você hoje
E é o que eu quero orar por esse pedido que você vai fazer para Deus hoje. Você, mamãe, pedido que você vai fazer para Deus. Pense nele agora, com fé. Eu não sei o que você está precisando receber de Deus, mas Ele é poderoso para realizar este milagre na tua vida hoje. Em teu nome, Senhor, o Senhor conhece cada lágrima, cada golpe na alma, cada cicatriz, cada amargura, toda a luta desta mulher, o Senhor conhece, meu Deus. O Senhor sabe, meu Deus, o Senhor conhece cada decepção, cada frustração, a dor que está na alma da tua filha, Senhor. Este problema que parece impossível, eu te apresento agora, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, porque o Senhor sonda toda a sua história, e todas elas estão escritas na tua presença, no teu livro, porque cada uma destas mulheres fazem parte do teu projeto, e da realização do teu sonho para esta terra e para este planeta, Senhor. Mulheres que já geraram filhos, mulheres que estão gerando, mulheres que estão colocando o propósito no coração de ter filhos abençoados por Ti, Senhor. Eu oro por cada uma delas, Senhor, para que hoje elas sejam cheias do Teu Espírito. Eu oro, meu Pai, para que hoje elas sejam curadas por Ti. Eu oro para que o Senhor sonde as suas almas agora. Tira, meu Deus, tudo que não Te agrada, tudo que está marcado na sua alma, como dor, como sofrimento, como infelicidade, violência. Só o Senhor Deus pode apagar a dor do coração desta mulher que foi espancada, desrespeitada, mal compreendida, que não reconheceu o seu valor ainda na história. Mas o Teu Espírito, Senhor, pode neste momento comunicar a Tua paz, a Tua alegria e trazer a Tua vitória ao coração. O Senhor conhece todas as lutas, meu Deus, seja na vida pessoal, profissional, na vida familiar, Senhor, na área da saúde. Mulheres que estão doentes aqui, Senhor, sara as doenças, cura as enfermidades, tira esta dor, tira este nódulo, tira este câncer, tira, Senhor, esta enfermidade que o médico disse que não tem mais jeito. Sara completamente pelo poder do Teu nome. Eu oro pelos seus filhos, Senhor, mulheres que estão chorando aqui pelos seus filhos, filhos crianças, filhos que já são adolescentes, filhos que são homens já, e mulheres, mas que ainda representam, meu Deus, a história que a Tua filha ainda almeja ser concretizada, porque o Senhor tem uma promessa com a Tua filha. Realiza, Senhor, a Tua vontade. Senhor, mostra a Tua filha que Tu estás no comando da sua vida e da sua história. Quero Te apresentar, Senhor, as que levantaram a mão e estão Te aceitando como Senhor e Salvador da sua vida. Escreve os seus nomes diante de Ti, Senhor. Escreve o seu nome no Teu livro da vida, e que a partir de hoje sejam mulheres libertas, transformadas pelo Teu Espírito. Senhor, eu oro por todos os que nesta noite estão entregando o seu coração para Ti, Senhor. Todos os homens, todos os jovens, todos que nesta noite estão Te reconhecendo como Senhor e Salvador das suas vidas. Traz a Tua vitória completa, Senhor, Tua libertação completa em toda a nossa vida e família. E o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém.